Hello, babies! Como vão todos? Tudo bem? Graças a Deus, eu espero que estejam todo mundo bem. Olha só a nossa aula de geografia de hoje, cara. De onde é que a gente está falando e de que a gente vai falar? Top! Hoje nós vamos abordar um pouquinho do Nordeste, minha região tão maravilhosa e tão amada. É sim, região Nordeste. Olha só, tá aí essa monstruosidade de região. Ah, botei religião. Não é religião, não, é região, tá? Primeira informação muito importante sobre o Nordeste. É formada pelo maior número de estados. Ao todo, nós temos 9 estados, certo? Uma coisa bem interessante que a gente gosta sempre de se gabar é que o arquipélago maravilhoso, espetacular de Fernando de Noronha é todo nosso, tá? Amo as outras regiões, gente, tá? Não é desfeita, mas eu preciso babar o Nordeste, né? Então, veja só, esse é o mapa, o cantinho do Nordeste no mapa do Brasil, tá? Consequentemente, mundo, né? É o mesmo, não muda, tá? Muda só o olhar, a fotografia de satélite, mas o resto não muda, tá? E em 1988, o arquipélago de Fernando de Noronha passou a fazer parte de Pernambuco. Tem bem por aqui assim, olha que essa cor maravilhosa. Tá lindo, né? Então, olha só, foi que eu preparei para vocês. Agora é aquela hora de eu dizer os estados ou as capitais e você dizer o contrário, tá? Então eu vou falar dos estados e você aí em casa vai repetir as capitais. Por que isso, tia Lili? A senhora não tá nem me vendo, né? É um vídeo. Por quê? A partir do momento que a gente faz essa brincadeira, o seu cérebro ele vai captar informação e você vai aprender muito mais rápido. Então, se você ainda teve dúvidas, enganchou um pouquinho, se eu enganchar, você desengancha daí. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos gravar na nossa memória os estados e as capitais que pertencem à região Nordeste. Combinado? Diminuir o mapa para que você possa verificar aí, certo? Bem colorido, onde que está cada região, porque lá pode você se confundir um pouquinho. Então vamos lá, eu vou falando e dando um tempinho para você falar aí, mas tem que falar, tá bom? Olha só, tem que falar. Não precisa ser alto demais, que eu não vou conseguir lhe ouvir, mas você tem que se ouvir, certo? Então vamos lá, ó. Estado do Maranhão, Piauí, tem que falar. Ceará, aqui são as capitais, gente. Rio Grande do Norte, Paraíba, oxente, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, oxe, Bainho, qual é, hein? Tô escutando não, diga de novo. Muito bem. Olha só como é legal, ó. Maranhão, São Luís, junto todos os dois. Piauí, Teresina. Ceará, Fortaleza. Olha só, Rio Grande do Norte, Natal, não tira o olho não. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Olha o sotaque. Maceió, Alagoas. De Recife. Sergipe, Aracaju. Bahia, Salvador, painho. Não, gente, não tá vendo? Legal, né? Tem que aprender, gente. Pelo amor de Deus. Do Nordeste, se a gente não souber isso aqui, tem que voltar tudo de novo e aprender. Olha só agora, coloquei tópicos de coisas interessantes que você precisa saber. Toda prova cai isso. Toda e qualquer prova cai isso. Então você precisa entender. Esse é o mapa do relevo do Nordeste. Nós temos 3 tipos de relevo: planalto, planície e depressão. O Brasil tem todos os 3, tá? Haiti, então o que eu botar na prova tá correto? Não.
porque na prova tem uma palavrinha que pega a gente. Predominante. É o que tem mais naquela região. Então, vamos lá. Em relação ao relevo da região Nordeste, o que tem mais, o que prevalece mais, o que tem predominância é a planície costeira. Tá aqui, ó. No litoral nordestino, encontramos a planície costeira, também chamada de planície litorânea. Vice? Pronto. Que se estende do litoral Maranhão ao litoral sul da Bahia, meu bichinho. Ok, pronto. Pois é desse jeito. Aí, olha só. Ele só tem praia nesse lugar? Não. Mas aí é o que predomina mais. Então, lembra. Planície costeira ou também chamada de planície litorânea. Show? Olha só que eu coloquei aqui para que você possa entender um pouquinho, mas esse aqui é o que predomina mais. Temos ainda planaltos, para que você possa entender que tem as três, porém, planície é o que predomina mais. É o Planalto da Borborema, no interior da Paraíba, Pernambuco, com grandes altitudes, que influenciam no clima da região. Às vezes as pessoas de algumas outras regiões do Brasil, elas nos perguntam ou às vezes nos questionam por que é seco, sempre tem a seca, o fenômeno da seca e tudo mais. Está aí a explicação. Em Pernambuco e na Paraíba tem o Planalto, né, da Borborema, que ele é tão grandão que os ventos frios, né, úmidos, que vêm do Oceano Atlântico, eles não conseguem atravessar esse planalto, essas montanhas, zonas grandonas e tal. Então, por conta disso, essa região, né, que é impedida do vento úmido do oceano passar e trazer um climazinho mais agradável para todos nós, né, e para eles lá, claro, se chama região da seca. Por isso que existe o fenômeno da seca. Então, ela é a área mais seca da região Nordeste, mas não é a única, gente. Lembra, o Nordeste é riquíssimo. É um monstro em riquezas naturais, é o Nordeste. A gente precisa aprender sobre o Nordeste para que a gente possa defender a nossa região. Combinado? Ninguém pode dizer nem que ela é feia. Pelo contrário. Coloquei aqui a parte da hidrografia. Lembra o que é hidrografia? Os estudos relacionados às águas daquela região. Tá? Não é a nossa água de torneira, não. É as águas, rios, afluentes, bacias hidrográficas. Certo? Então, lembra aí, registra aí na sua memória. O rio mais importante do Nordeste é o São Francisco. Só que ele não é só nosso. Ele nasce lá em Minas Gerais e percorre por toda a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Ele é pancada. É o Rio São Francisco que abastece grande parte da região Nordeste. Por isso que ele é o rio mais importante. Outros rios importantes são o Rio Parnaíba, no Piauí, Mearim, no Maranhão, tô lendo para não errar, Jaguaribe, no Ceará, Ipojuca e Capibaribe, em Pernambuco, e o Rio das Contas, na Bahia. Grande parte dos rios nordestinos secam na época de estiagem, por isso são chamados de temporários. Coloquei um negócio aí para você. Rio temporário é aqueles que secam em partes do ano que é muito quente, não tem a chuva. E rio perene é aquele que nunca seca. As águas diminuem pela falta de chuva, mas ele nunca seca. O Rio São Francisco é um rio perene. Ele nunca seca. Beleza? Show de bola? Entendeu o que é rio temporário e rio perene? Perene é aquele que nunca seca, sempre vai ter água. Pode, na época de chuvas, o volume sobe. Na época das secas, o volume fica bem fraquinho, mas ele tá lá. O rio temporário não. Ele some na época das secas. E quando vem as chuvas, ele surge igual a fênix, surge das cinzas. Certo? Beleza? Nosso clima. Não vem dizer que é quente pegando fogo, não, porque tem pior, tá? O nosso clima, por conta da falta de chuva
e essa falta de chuva, ela prolonga o período de seca. A predominância, não é, por favor, não é só ele que existe. Quanto mais informação você tiver do Nordeste, mais você vai saber conversar e defender nossa região. Então, não é só esse clima, mas infelizmente, devido à nossa localização, que nós estamos pertinho da linha imaginária, né? A linha equatorial e tal lá, certo? Então, devido a essa pertinho dessa situação, nós nos pegamos com poucas chuvas, certo? Ok? A linha do Equador, gente, tá? Então, por conta disso, as nossas secas se prolongam e nós temos mais períodos secos, sem as chuvas, do que períodos úmidos e alagados com as chuvas. Então, por isso que o nosso clima, eu coloquei aí, ó, grifado para você saber que é importante, ele é o clima semiárido. Mas, e aí, tia Lili? Que clima é esse? Clima tropical semiárido, ele é predominante na região nordeste do Brasil, no centro do território. Acontece em parte do estado do Piauí, meio norte e zona do sertão, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Quase todos. Tá vendo por que as pessoas acham que aqui no Nordeste só tem calor, 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 calor? Por conta disso aí. Qual é a característica climática? Aí eu vou passar para a questão de temperatura, tá? Clima, semiárido, temperatura. Ele apresenta baixa umidade, por isso que fica quente, aquela sensação de calor. Temperaturas médias em torno de 27 a 31 graus, podendo chegar a 41 graus. Incrível, né? Mas já chegou. Quando os períodos sem a chuva são prolongados, tá? As chuvas são raras, com índice pluviômetro de 700 milímetros anuais. É baixíssimo, gente. Podendo ocorrer entre os meses de abril e maio. O polígono das secas é uma região do semiárido nordestino. Ela apresenta diversos índices de aridez, com áreas extremamente secas, típica do semideserto. Eu não entendi, tia Lili, que área é essa? Vou mostrar em uma foto que eu coloquei aqui nos próximos slides e guarde essa questão do semideserto para poder eu dizer para você, certo? Aqui a gente vai falar sobre a vegetação. Por favor, continuem, que vocês prestem atenção, que isso não é do Nordeste todo, é uma predominância, tá? Predomina, mas não toma de conta de tudo. Nos locais de clima semiárido, que é a prevalência, né? Prevalece esses locais, a vegetação típica e predominante do Nordeste é a caatinga. Não é caatinga, não. É caatinga. É formada por arbustos que perdem as suas folhas durante os períodos de seca e também por cactos. Gente, até hoje as pessoas gostam de criar cactozinho em casa, pois ele é uma característica do sertão nordestino, certo? Que é o típico vegetal, né, de vegetal cheio de espinhos, mas com uma boa quantidade de água dentro do seu caule. No Nordeste, principalmente no litoral, a vegetação é formada por algumas espécies vegetais da Mata Atlântica e por coqueiros e cajueiros. Quem é que não gosta de um cajuzinho? Então, eu gosto do suco. Da fruta não muito, mas eu gosto do suco e do doce, tá? Fica a dica. Além dos mangues nas regiões mais baixas e alagadas. Por exemplo, a gente mora próximo à praia. Então, pode acontecer dessa proximidade ter algumas regiões alagadas que eles chamam de mangues. Combinado? Beleza? Vamos falar agora de economia. A economia não é para você deixar de comprar alguma coisa, não, tá? Quando a gente fala em uma economia de uma determinada região, o que a tia Lili está querendo falar? Sobre com que essa região ganha dinheiro e com que os seus habitantes sobrevivem, certo? Então, eu coloquei aqui alguns tópicos e eu vou ler e vou explicar. Por que eu vou ler? Porque eu quero explicar de acordo com a minha leitura. Os produtos vegetais mais encontrados do Nordeste são o coco,
babaçu, carnaúba, mamona, caju, manga, dentre outras frutas tropicais. É óbvio que nós hoje produzimos inúmeras frutas como uva, morango, banana e tudo mais. Porém, eu coloquei aqui o que nós predominamos e, consequentemente, até exportamos, com que o Nordeste ganha dinheiro. Então, não é que a gente não produza as outras frutas, mas esse aqui é o que a gente produz mais, em maior quantidade, certo? E, consequentemente, isso gera renda para a região Nordeste. Outra coisa que o Nordeste ganha dinheiro, ele gera dinheiro para a sua população, é no extrativismo animal, tá? O Nordeste se destaca como grande produtor de peixes e crustáceos. Gente, muitos lugares do mundo comem lagostas saídas dos nossos oceanos do Nordeste. Lagosta, camarão, nossos variados tipos de peixes. Então, nossa economia, ó, é top de linha, tá? É sim, pode defender. Muitas pessoas por aí estão comendo peixe, camarão e lagosta, ó, da nossa terra, certo? Da agricultura se destaca o algodão, cacau, nosso chocolatinho, cana-de-açúcar, fumo, milho, feijão e as frutas, certo? Por que eu coloquei as frutas aqui de novo? Porque muitos agricultores, para poder produzir muito mais nas suas fazendas, eles estão, por exemplo, o caju. Hoje, antes não existia fazendas de caju, hoje já existe fazendas especializadas só no cultivo do caju, na produção de suco, polpa, doce e inúmeros derivados, até das castanhas eles aproveitam. Então, do caju, amigo, não se perde nada, tá? Até o bagaço que eles fazem o suco se torna carne, certo? Chique, pesquisa aí para você ver. Na pecuária, criação de animais, eu coloquei aqui que se destaca os caprinos e o gado leiteiro. Por quê? Lá naquela região da seca, onde o povo diz que não produz nada, tem muitos produtores de caprino, os bodinhos. E eles vão produzir leite e os derivados, carne, leite e os derivados dos caprinos. Tem lá, viu? Naquela região sequinha mesmo. Coloquei até aqui, ó, certo? Para que você veja, ó, aqui no mouse, para que você possa identificar aqui, ó, tá? E o gado leiteiro. Hoje o Nordeste, ele ganha em muitas regiões na produção de leite. Muitas vezes você pode até nem saber, mas você come e bebe mais coisa do Nordeste do que muitas pessoas por aí, certo? Olha só, o turismo. Gente, o turismo tão prejudicado nos dias que a gente está vivendo, né? Mas não posso falar de 2020, tá? Mas até o ano passado, de 2019, o turismo ele alavancou a economia do Nordeste. Hotéis lotados, praias turísticas lotadas e automaticamente o turismo traz outros benefícios. Veja só, tudo isso traz outros benefícios. Porque se eu tenho uma fazenda que produz leite, eu posso ter uma empresa para poder embalar o leite. Olha como as pessoas podem crescer com tudo isso. Outra pessoa vem e me fornece a caixinha, outro vem e transporta o meu produto. Olha só que riqueza o Nordeste produz. E no turismo? No turismo, ele vai mexer com as hotelarias, a parte de hotéis e reservas, vai mexer com o transporte aéreos e rodoviários, vai mexer com serviços de garçons, camareiras, cozinheiros. Olha que incrível, não é? Nosso Nordeste é fabuloso. Gente, eu amo o Nordeste. Amo de paixão. E amando o Nordeste, tá? Coloquei aqui um souvenir, um especialzinho das nossas belezas naturais. Não cabe nessa telinha. Eu fui pesquisar, fora os que eu já conheço, não dá, gente. Nós temos uma costa litorânea imensa, com praias fabulosas, belíssimas, encantadoras. Aqui eu coloquei só um colírio para os seus olhos. Maragogi,
Praia das Calhetas. Não sabia que essa praia se chamava Praia das Calhetas. Pesquisando foi que eu descobri essa maravilha. Fiquei doida para ir, mas a professora sabe como é, né? Não dá para ir não, amigo. Porto de Galinhas, fabuloso. Lençóis Maranhenses, parece que a gente vai se embolar nessa areia branca maravilhosa. E para os amantes da natureza mais do que eu, para quem gosta de aventura mais do que nós, Chapada Diamantina. Gente, isso deve ser um espetáculo você acampar no lugar desse. Eu fiquei babando só em fazer esses slides, tá? E olhe que eu fiquei em dúvida em qual colocar, de tamanho que tinha de opções. Para os nossos slides não ficar cansativo e grande demais, eu tive que resumir para o que eu me encantei com os meus olhos. Mas você vai estar a postos para isso. Como toda e bela e velha região do Brasil, tá? Tem os probleminhas. E o Nordeste não vai fugir deles. Gente, o problema do Nordeste é a seca. Gente, não é. O problema do Nordeste não é só a seca. E aqui eu tô mostrando para você, ó, aquele item que eu falei sobre o semideserto. Olha como fica em algumas regiões do Nordeste quando o rio seca. Isso aqui é o chão de terra, tá? Ele racha todo por conta do calor do sol, certo? E eu vou falar um pouquinho do que nós temos de problema na nossa região, de acordo com as gravuras e um pouquinho mais que infelizmente toda região do Brasil tem. Não é só o Nordeste, certo? Mas o que é que castiga o Nordeste? Essa questão do fenômeno das secas. Nós temos uma população, de certa forma, pobre, tá? Óbvio que não são todos, pelo amor de Deus, o conhecimento é poder. Então, essa população, ela sofre por conta da falta de chuvas, consequentemente, perde lavouras e até os animais. Então, aqui eu coloquei para que vocês possam lembrar dessa questão do fenômeno da seca. Esse aqui é o semideserto, tá? Ok? E nós temos agora também com a questão das migrações. Não é imigrações, é migrações. Algumas regiões de dentro do Nordeste para outras dentro do próprio Nordeste, geralmente da área rural para a zona urbana, o crescimento de favelas agora é constante, tá? As pessoas vão chegando, armando suas casinhas, simples, coloquei até aqui, ó, no meio para você ver, casinhas feitas de madeira. Então, consequentemente, esse inchaço da nossa população nordestina traz inúmeros problemas. E eu coloquei aqui alguns, você vai prestar atenção no que a tia Lili vai falando e vai olhando para essas imagens. Primeiro problema, nós não temos escola para todos. Então, as nossas escolas ficam com uma qualidade ruim. Eu não estou falando das particulares, eu estou falando de escolas públicas, custeadas pelo nosso dinheiro, pelo governo, tá? Que era para dar um ensino de boa qualidade e não dá. Então, consequentemente, a demanda fica muito grande, não comporta, são salas com muitos alunos, e isso não é legal. Outro problema, não tem emprego para todo mundo. E esses problemas, eu volto a dizer, não é só da região Nordeste. Toda a região brasileira enfrenta esse tipo de problema. Não tem emprego para todo mundo. Consequentemente, quem não tem emprego fica à margem dessa sociedade, né? Outro problema agravante, e isso a gente está sentindo na pele hoje em dia devido à pandemia, a área da saúde. Nós não temos uma boa qualidade de saúde no Brasil inteiro. E agora piorou com essa pandemia, aí é que não tem mesmo, né? Então, não era para a gente precisar nem pagar plano de saúde. Nossos impostos eram para custear essa saúde e ele não custeia. Então, consequentemente, a gente tem uma saúde fraca, cheia de problemas, cheio de falhas, e aí não supre a necessidade da população. Sempre lembrando que esse problema de educação, moradia, saúde, transporte, violência, você não vai encontrar só no Nordeste. Você vai encontrar em todas as 5 regiões do Brasil.
Só que o Nordeste ele sofre um pouco mais devido ao fenômeno da seca. Por conta da falta de chuvas, um clima muito quente, queima os brotinhos da lavoura, consequentemente, o tempo com a falta de chuva, ela não vinga, trazendo outros problemas, que é a fome, a miséria e tudo mais. Tilili, só existe esses problemas na região Nordeste? É claro que não, querido. Existem várias outras regiões do Brasil. Porém, a gente só pode falar aquilo que vive. E a gente hoje vive na região Nordeste. Esse vídeo está sendo feito dentro de Caucaia, uma cidade metropolitana de Fortaleza, do Ceará, região Nordeste. Certo? Então, a gente precisa viver um pouquinho de cada vez. No próximo vídeo, a gente já vai ver outra região. Certo? E aí você vai perceber que os problemas são quase os mesmos. Tá? Então, bons estudos. Esse foi o recado. Cultive o poder do conhecimento, que é o aprendizado. Quanto mais você buscar, mais aprender, quanto mais você se interessar pelos estudos, mais o seu cérebro vai ficar potente. E eu espero que a gente se veja logo, logo, logo. Certo? Um beijo, um abraço, fiquem com paz, fiquem com Deus e até mais.